Olha que tema que tem a ver com o dia. Do legado à responsabilidade. Tem tudo a ver com a transmissão de ensinamento do pai para filho, da mãe para o filho. E a gente vai trabalhar um pouquinho. Estamos dentro da série e, graças a Deus, está calhando, está combinando o tema com o Dia dos Pais. Então, o nosso assunto de hoje é esse tema. Homens de verdade. Quem são? Como vivem? Como que eles se alimentam? Quem são esses? Não percam no nosso Globo Repórter do Horto do IP. Quem são eles? Homens de verdade. É um desafio, não é, gente? Ser um homem verdadeiro em nossos dias. Esse mundo pós-moderno, com tanta mudança. O jeito que as crianças são criadas hoje, e 40 anos atrás, você não tem ideia, só mesmo quem viveu, né? Quem tem aí 50 para cima, sabe que o jeito que era criado o menino e a menina era um jeito bem diferente dos nossos dias. O ser homem, o ser masculino, à medida que o tempo passa, ele está sendo desconfigurado, distorcido na sua missão, no seu papel, na sua identidade de ser homem, e tentando corrigir o machismo, que é um outro extremo, não é? É um extremo, aí tentam matar a hombridade. Tem muita coisa para a gente corrigir em relação a esse homem machista, ignorante, bruto, esse homem insensível, esse homem mal educado. Por outro lado, tentando combater esse machismo, a gente acaba se perdendo e esquecendo da palavra hombridade. O que é um homem que tem hombridade? É um homem que vive o máximo possível a sua missão, a sua essência, como homem de valor. Agora, gente, nós não temos muitos referenciais em nossa geração de homem-homem. Tem muita caricatura de homem. Tem muitas figuras de homens que não nos representam na sua essência. Nós vivemos uma época que tem o homem fake e a mulher fútil. Que são dois, né? Imagina esse casal aí, né? O homem fake, que não assume seu papel, e a mulher fútil, essa mulher superficial, essa mulher muito vaidosa, preocupada com a aparência e tudo mais. Então, gente, alguém poderia perguntar, tá legal, você está falando, criticando a nossa sociedade, você está criticando os homens. Eu estou falando desses homens que a mídia apresenta para nós. Essas celebridades, e muitas vezes tem um outro extremo, né? Homens efeminados, homem emasculado. O que é um homem emasculado? Perdeu a sua postura de macho, de homem, e ele tem uma postura mole, inseguro, fraco, não lidera, não assume, não enfrenta, e às vezes ele deixa a mulher sobrecarregada porque ele não tem capacidade de assumir seu papel. Aí alguém pode, se eu tivesse alguém que poderia me questionar, mas então o que a igreja tem para apresentar? Qual é esse homem que brota das Escrituras como referência para nós? Eu já vou te falar. Quando eu estou pensando em homem, eu estou pensando em algo. Eu fiquei pensando essa semana, não é? O que é um homem, né? Que se espera da igreja? Qual é esse produto final que a igreja apresenta numa vitrine? Olha, mundo, põe aí na vitrine os homens que a igreja apresenta para a sociedade como referência positiva. Quem é esse homem? Tá bom. Eu vou falar algumas características desse homem. É um homem que acorda cedo, dá duro, enfrenta trânsito, encontra em algum momento do dia um horário para poder ler a Bíblia, se debruçar na palavra, meditar nessa palavra, compartilhar quando ele tem a oportunidade, cuida do filho, no seu trabalho ele lembra da esposa, ele agradece a Deus pela sua família, ele diz não para a tentação, ele diz não para o assédio, ele se cuida,
ele dá o seu melhor no trabalho, ele é honesto, ele é uma pessoa de palavra, o dono da empresa, ou as pessoas podem confiar chaves, podem confiar o carro na mão desse homem. Se ele combina uma coisa, ele cumpre. Ele volta para casa, ele volta, ajuda a esposa, assume o papel de casa, não deixa a mulher sobrecarregada, não fica horas e horas no sofá, nos jogos, maratonando séries, sendo que tem coisa para fazer em casa. Arruma a sua casa, cuida da esposa, elogia a esposa, é parceiro, ela pode contar com ele, não tem nada de escondido no celular, não tem senha. A esposa pode checar o celular a hora que quiser, sabe quanto ele ganha, sabe o que ele compra, é compartilhado com ela. Os dois buscam a Deus em oração, os dois criam os filhos, ensinam a palavra de Deus para os filhos, estão o tempo todo envolvidos nas coisas de Deus, eles amam a igreja, são apaixonados pela igreja, a igreja é uma família estendida e os filhos sabem disso, os filhos crescem nesse ambiente de interação com o povo de Deus. Aí você fala assim, onde está esse homem? Está aqui. Eu conheço vários aqui da igreja que são assim. Essas características que eu acabo de lhes apresentar, eu não li no livro. Eu fiquei pensando assim, várias pessoas da igreja. Aí eu fiz aqui uma coletânea, né? E quando eu era solteiro, quando eu me converti com 17 anos, eu não via bons exemplos, inclusive da minha própria família, tios e tias, e tinha os bons exemplos também, mas não era lá essas coisas, não sei como é que é a sua família, né? Mas esse exercício que eu acabo de fazer foi feito pensando em homens aqui da igreja. Eu posso dizer para você, ó, seu marido não é assim, Silma? Isso aqui é homem, é gente que topa qualquer parada aí com coragem. Então, meus queridos, tem vários assim na igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu quero elogiar vocês, porque muitas vezes nós pastores, a gente desce o pau no povo. Muitas vezes a gente dá bronca, fala que o nível está baixo, que a régua... E precisa, não é? Não estou dizendo que não precisa. Mas hoje eu quero elogiar vocês, homem, que tem assumido seu papel. Agora, se você não está nessa vibe, então, meu querido, é para você também. Que não está nessa vibe para você falar, eu preciso ser homem. Eu preciso assumir meu papel e minha missão. Agora, gente, nós vamos ver aqui na Bíblia um pai idoso, fase terminal, ele queria ter uma reunião com o filho, chamar o filho à responsabilidade e delegar um legado, uma responsabilidade para esse filho. Quer ver esse texto? Vai nos ensinar bastante coisa hoje. Olha lá. O que ele chamou? Vamos ligar aqui. Olha lá. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão. Quais o seu filho? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Isso aqui é um jeitinho macio de falar, estou morrendo, né? Estou para seguir o caminho. Às vezes eles falam assim, Abraão, eu estou seguindo o caminho dos meus pais, que é, eu estou indo para o cemitério, né? Por isso, seja o quê? Forte e haja como homem. Só isso? Não, tem mais, tem mais. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele. E, de novo, obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. O que vai acontecer? Assim, você terá êxito. O que é êxito, gente? Sucesso. Em tudo o que fizer e aonde quer que for. Eu acho que um pai quer isso para um filho. Você não quer que seu filho seja bem-sucedido? Você não quer ver seu filho bem encaminhado na vida?
Você não quer que seu filho faça boas escolhas? E muitas vezes você não quer que seu filho cometa menos erros do que você cometeu? Eu acho que é o desejo de todo pai e de toda mãe. É verdade ou não? Nós não desejamos isso para nossos filhos? E quem é o pai que está falando aqui? É um pai para um filho. Quem é esse pai? É um rei. É de rei, pai, para rei, filho. Porque Davi era rei, mas ele empossou Salomão ainda vivo. Porque geralmente esperava o pai morrer para o filho se tornar rei. Só que Davi está inaugurando a dinastia davídica. Davi não teve um pai rei. Aliás, para ele chegar ao trono foi uma coisa conturbada, porque o sogro dele, que era Saul, era um homem assim de uma bipolaridade extrema, um homem ciumento, nervoso, e perseguia Davi para ele se tornar. Leia a Bíblia aí, 1 Samuel, que você vai conhecer a história. Então, está inaugurando a dinastia de Davi. E era importante essa conversa aqui de pai para filho, como é importante, inclusive a gente não precisa nem esperar morrer, não é? Esperar, às vezes não dá tempo. Você falar, eu vou, no meu estágio terminal, eu vou recomendar, não, é agora, enquanto você está vivo, é que a gente tem que treinar os nossos filhos para a vida. Então, meus queridos, nós temos aqui esse contexto da fragilidade do pai, e vale a pena ouvir Davi, porque Davi escreveu Salmos. Davi, ele era um homem considerado segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, a gente sabe disso, mas ele tinha uma capacidade muito grande de que quando errava, pedia perdão, se humilhava e havia transformação no coração dele. Quando ele era confrontado, ele admitia, pequei, lê o Salmo 51, por exemplo, e está ali ele admitindo seus pecados. O que Davi disse para Salomão? E eu vou ficar nesses 3 pontos aqui em nossa fala agora à noite, tá bom? Seja forte, seja homem e seja centrado na palavra. Ok? Vou repetir. Porque está aqui, ó. Não estou inventando nada, não. Seja forte, seja homem e seja centrado na palavra. Obedeça a lei do Senhor escrita por Moisés. Então vamos falar primeiro de seja forte. Em algumas traduções fala assim, seja corajoso, que tem o mesmo sentido. Você é forte e você vai enfrentar as adversidades, os obstáculos da vida. Ser rei de Israel não era para um homem covarde, frouxo, homem que não tinha pulso firme, não podia ser. Ele enfrentaria inimigos, volta e meia um povo se levantava para atacar Israel, ele tinha que ter coragem, ele tinha que liderar exército, tinha que saber resolver conflitos com seus generais, ele tinha que cuidar da sua casa, ele tinha problemas na família. Agora, nós aqui não somos reis, nós não temos um palácio, exército, não é verdade? Não é nossa vida. Mas o nosso Salomão, assim como aquele Salomão foi criado num palácio, o nosso Salomão de hoje e a nossa filhinha, seja Ana, seja Joana, seja Maria, eles são criados num pequeno apartamento. Ou na casa, nossas casas cercadas. Aí nós pegamos o nosso garoto, levamos para a escola, e se é uma escola religiosa, como os meus foram criados, adventista, ou mesmo uma outra escola particular, ou uma escola pública, aí nós levamos para a igreja, aí nós trazemos para casa. Esse Salomão que a gente está criando, ele pode estar dentro de uma bolha. A bolha da igreja, a bolha da escola e a bolha da família. Aí a gente, naquela maior vontade de proteger nossos filhos, nós vamos protegendo, amparando, dando muita proteção, evitando o filho de se preparar,
E esse filho, ele pode ter um grande risco de ficar numa bolha e ficar imaturo, infantil, dependente do pai, dependente da mãe, e anos a fio, e a gente não quer colocar o filho para trabalhar, esse Salomão, a gente não quer colocar, tadinho do meu filho, porque eu sofri muito, sabe? Então, meu filho não precisa acordar cedo, pegar ônibus, não, o meu filho, eu posso dar conforto, eu posso dar presente para meu filho, eu não vou deixar meu filho sofrer. Não era assim que pensava Davi, não é? Ele está dando, você tem que ser corajoso. Nós temos que ensinar nossos filhos a serem fortes, corajosos. Então ele tem trânsito hoje, estudos, tarefas, frio, calor. E eu confesso para você que eu tinha uma preocupação, e ainda tenho, não é? Porque a gente que é pai, o filho cresce e você ainda fica ali pensando, será que eu ensinei? Quem já trabalhou em escritório? Quem trabalhou em comércio? Quem trabalhou no mundo corporativo, fábrica? Você sabe, tem pessoas muito más. Tem gente com ódio no coração. Tem gente que não gosta da gente. Ou na escola, bullying, intrigas, dedo duro, gente que põe rótulo, põe um apelido, olha algo físico na nossa vida e já põe um xingamento, põe um apelido. Não sei, acho que vocês não passaram por isso não, mas eu já passei por isso. Eu já vi muita gente com ódio, aí eu pensei assim, e meus filhos, será que eles conhecem esse lado da vida? Porque eles vivem na igreja, vão para a escola, outra bolha, vão para casa, vovô, vovó, os priminhos e os meus sobrinhos, todos da fé. Então você fica pensando assim, será que eles sabem que esse mundo é mau? Que tem muita gente que não é confiável? Então, eu procurava treinar os filhos para perfurar essa bolha, para que eles percebessem a dura realidade em nossa volta. Então, meus queridos, Provérbios 24:10 diz assim, se você se mostra fraco no dia do perigo, no dia da angústia, é porque você é muito fraco mesmo, a sua força é pequena. Mas nós não queremos que nossos filhos sejam fraquinhos. Nós temos que nos preparar nossos filhos para a vida, meninos e meninas, para que eles enfrentem esse mundo hostil, esse mundo perigoso. Então, Davi, ele era assim, um grande guerreiro, enfrentou Golias, enfrentou onça, enfrentou leão, liderava a equipe, treinou um pequeno exército na caverna de Adulão, que fala lá que eram homens assim, bem quebrados, deprimidos, homens zoados, homens sofridos. E Davi falou, já que eu sou um igual a vocês, vamos somar nossas forças aqui. E ele montou ali um pequeno exército, com esse tipo de matéria-prima humana. Sabe, essas palavras aqui nos fazem lembrar Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, que fala assim, seja forte e corajoso. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Segue a lei escrita por Moisés, para que prudentemente você se conduza e você será bem-sucedido. Mais ou menos as mesmas palavras que Moisés disse para Josué, tá certo? Aí talvez algumas mulheres falam assim, puxa pastor, o culto de hoje é para homens, né? Né? Porque nós que somos mulheres, nós estamos aqui, então o culto hoje está direcionado para o público masculino. Calma lá, minha filha. Calma lá. Sabe por quê? Você já ouviu aquele ditado? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo? Vamos interpretar o texto? Qual é a mão que balança o berço? É do pai ou da mãe? Geralmente é da mãe. A mão que balança o berço, geralmente é a mãe da mãe. Então, aí eu lembro da Dona Jô. Quem era a Dona Jô? A mãe do Moisés, Dona Joquebede. Ela balançava o berço do menino que ia governar o mundo. Tá ligado? Quem foi Moisés, gente? E se não fosse a Dona Joquebede, né? Moisés foi criado desde pequenininho,
sendo ensinado que ele era filho do povo israelita, que ele não era egípcio. Quando ela entregou o pequeno Moisés, sei lá, 3 anos ou 4, que ela entregou no palácio para a filha de Faraó, eu tenho a impressão que a dona Joquebede lá deve ter pensado assim, é questão de tempo agora. Virá um homem, que será nosso libertador. Moisés. A dona Ana que criou Samuel, a base de oração, entregou. Semana passada a gente ouviu sobre Samuel, não é? Grande avivalista, que liderou Israel como um dos melhores juízes de Israel, Samuel. A dona Maria, né, que se dispôs para Deus, para gerar e dar a vida a Jesus de Nazaré. Né? Mulheres incríveis. Então o assunto tem a ver com mulheres, porque vocês são nossas parceiras para criar nossos meninos e nossas meninas, não fracotes. Então, mamãe, lembra disso. A gente tem que criar o filho não só da perspectiva feminina, mas deixa seu marido tomar decisões. Você tem filho menino? Você, pai, você tem que treinar esse garoto, preparar esse menino para a vida. E saber lidar com isso. Então, seja forte e seja corajoso. Seja forte e corajoso diante das circunstâncias. Seja forte e corajoso para quando tiver que dizer não, diga não. Quando tiver que dizer sim, diga sim. Seja forte e corajoso para dizer sim para Deus. Seja forte e corajoso para não ser atraído pelo ganho fácil, pelo prazer imediato. Seja forte e corajoso para não mentir, não se exaltar, sabendo que Deus te dá capacidade. Falei de ser forte, vou falar agora de ser homem. Seja homem, porque tem uma caricatura de homem, um deboche, considerando os homens como bananas, fracos. Uma caricatura de homem que é dominado pela mulher, que não tem voz ativa, que não assume. Sabe aquele homem que vai falar com a sua mãe, não decide, não conserta nada em casa? Ah, tá bom, pastor, não sabe consertar, então contrate alguém para consertar. Ou a esposa tem que tomar a frente de tudo. Ele é apagado. Então, há até um deboche em relação a um tipo de homem. Agora, há um outro tipo de homem que é o extremo desse. Quem é esse homem? É aquele mulherengo, machão, bombadão, Rambo, sempre acompanhado de cerveja, de mulheres, playboy, pegador. Essa é uma outra caricatura de ser homens. Então, nós temos dois, esqueci a palavra, fugiu uma palavra aqui, espectros, né? Dois tipos de homens, dois extremos, um fraco, inseguro, apagado, encolhido, e do outro lado, esse homem bebezão, que se acha, que resolve na força, no grito. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio, seja homem. Mas, tá bom, como assim? Que tipo de homem? Meus queridos, nós estamos falando de um tipo de homem, e nós temos, na palavra de Deus, como que nós podemos nos tornar esse homem. Para falar isso para o filho, seja homem, nos nossos dias aqui, quando meus filhos eram crianças, eu tinha que prepará-los, tanto a minha filha e, graças a Deus, pela minha esposa, que éramos parceiros nisso, para a gente prepará-los para a vida. E não é fácil a gente preparar os filhos para a vida numa cidade como São Paulo. Nosso desafio é muito grande. Né? Numa cidade menor, mais tranquila, a gente fica mais sossegado, vamos dizer assim, não é? Mas você morar no Capão Redondo, morar no Campo Limpo, morar no Horto do IP, morar no Maria Virgínia,
Morar em mesmo cidades próximas aqui, Embu e tudo mais, é outros 500. Mas mesmo assim, eu tive que me preparar. Então, preparar o filho para ser homem e para ser mulher, em primeiro lugar, nós temos que assumir nossa identidade em Cristo. Eu sou feliz de ser homem. Quero aqui dar um testemunho para os irmãos, eu estou muito contente de ser homem. Eu tenho muito orgulho, sabe? Estou muito satisfeito em ser heterossexual, homem, amo a minha esposa, porque a gente não vê isso mais as pessoas falando, né? Então, estou muito feliz na minha condição. E a gente tem que ser exemplo, né? Não só pensar, mas tem que fazer. Então, desde pequeno, eu vou falar uma série de atividades aqui que eu procurei. E falo isso, irmãos, não quer dizer que eu acertei sempre. Né? Muitas vezes tomei uma decisão sem consultar a Sandra, algum choque assim, eu tinha que estar afinado, alinhado com ela. Mas assim, qual é o papel do homem aqui? Algumas dicas práticas, né? Então, desde pequeno, nós temos que gastar tempo com o filho, contar histórias para o filho. Seja histórias que tem lição de moral, porque geralmente, até nos contos de fadas, tem lição de moral, que aprende sobre honestidade, ser de palavra, aprende sobre amizade, e histórias da Bíblia, carregada de lindas histórias, e tem tanto material hoje. Contar histórias para os filhos, brincar com os filhos. Comprei uma bicicleta para cada um, eu e mais 3, cada um com uma bicicleta, andar na rua, para aprender a se virar. E a gente aprende muito observando, olhando as pessoas, olhando a galera, e conversando entre nós, e conversando, preparando, assistindo TV com eles, do lado. O que você acha disso? O que você acha desse filme? Brincando, subir nas minhas costas, brincar em casa, brincar de luta. E brincávamos de luta no quintal, de derrubar um, derrubar o outro. Quando eles começaram a me derrubar, eu falei, vamos mudar para outra coisa, porque isso aqui está muito... Brincava de futebol. Brincava de futebol. Até bolinha de gude, brincava. De vez em quando saía só com o filho. Era dia de um só você e o papai. A gente vai num restaurante, vai numa lanchonete. Você escolhe o lugar que você quer, ou ao cinema, ou ir a toda a família no cinema. Sabe, essas atividades, isso ajuda a criar laço. E criei até um personagem, porque como eu morei na Bahia, aí eu criei um personagem chamado Beto Donato. E até os meus 13 anos, eu vivi muitas aventuras em rio, e mato, e passarinho, e casa de vô, e casa de vó, e briga com primo, e briga na rua. Então, aí eu criei esse personagem e eu contava para meus filhos que o Beto Donato fazia isso e isso, até um dia que eles descobriram que era eu. Porque aí eu contava as falhas do Beto Donato para não falar que era eu, mas tudo bem. Queridos, eu estou dando essas dicas aqui que nós pais precisamos, e as mães também são envolvidas nisso. Então, se seu filho tiver uma brincadeira assim de andar de bicicleta, de se machucar, é homem, isso faz parte. Eu ficava até contente aqui entre nós quando um filho ralava o joelho, porque eu ralei o joelho tantas vezes. Normal, faz parte da vida. Mas muitas vezes o que a gente faz? Fica com medo, põe uma super proteção. Não quer que o filho pegue ônibus, não quer que o filho vá na padaria comprar um pão. Eu sei, gente, que eu não estou ignorando os perigos de São Paulo. Mas uma vez meu filho, trabalhando de office boy com 14 anos, foi roubado no Jabaquara dentro de um ônibus. Ele estava dormindo, abriram a mala e levaram o dinheiro dele. Ele me ligou. Pai, fui assaltado, pai. Desapareceram aqui o dinheiro, os documentos da empresa. Aí eu falei, onde você está, filho? Estou dentro do ônibus. Falei, tá bom, filho. Você está bem? Está tudo bem? Tudo bem, pai. Então você fala para o cobrador que você está sem dinheiro, que naquela época ficava lá atrás, ele nem tinha passado para... Então você fala para o cobrador que você está sem dinheiro, que você foi assaltado, e ele vai deixar você passar, e você chega no destino, você volta para casa. Beleza. Não parece grande coisa isso, né? Mas eu tinha que sair correndo, eu trabalhando para ir atrás do meu filho. Ele tinha que aprender. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Não é verdade? Quer dizer, você não sabe, mas isso aconteceu. Eu só estou dizendo aqui, meus irmãos, que esse homem de Deus, homem, ele não é apenas macho. Não é questão de não chorar. Davi chorava, mas ele era corajoso. Ele combinava guerreiro e, ao mesmo tempo, músico, sensível e poeta.
1 Coríntios 16, 13 fala, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. O que é portar varonilmente? Seja homem, assume sua postura de homem, de varonilidade, varão, fortalecei-vos e todos os vossos atos sejam feitos com ignorância? Não, seja feito com amor. 1 Coríntios 16, 13 a 14. Varonilidade tem um sinônimo de hombridade, homem total. Toda mulher quer ser amada por um homem masculino. Nem todas, né? Mas, de modo geral, toda mulher quer ser amada por um homem masculino, nem machão, que esconde a sua insegurança através de agressividade, nem nas bravatas de segunda categoria, nem emasculado, sem energia e sem segurança. Uma mulher não quer ser amada por um homem que a assume, que a protege, que está junto dela para cuidar dela? Ou eu estou errado, mulheres? Não quer um homem assim? O homem de Deus é firme e terno, ele chora sem ser chorão, lidera sem aspereza, eterno sem ser fraco, seguro sem ser ignorante, forte sem perder a sensibilidade. Nossos filhos e esposas estão à espera desse homem que Deus estabeleceu. Aqui estão 4 áreas que exemplificam o papel do homem, desse homem, seja homem. Né? E seja centralizado na palavra. Porque isso vem da palavra. Provedor. Gênesis 3,17 fala, do suor do teu rosto ganharás. Não é do suor do rosto da esposa. Não é do suor do rosto do aposentado. Não é do suor do rosto do cunhado. É do suor do teu rosto. Ah, pastor, mas a mulher não pode trabalhar fora? Não estou falando isso. Provérbios 31, tem uma mulher guerreira, batalhadora, trabalhava fora, comprava, vendia, negociava, tinha projeto. Não estou falando isso. Mas a responsabilidade principal é do homem. É ele que é o provedor. É ele que tem que estar preparado para casar e assumir uma pessoa. Não é ele encostar na esposa. Inclusive tem homem inseguro e que a esposa ganha mais do que ele e ele fica com uma crise de ciúmes. Vai estudar, vai. Ou então aceita que se a esposa ganha mais, administra bem. Não há nada de errado nisso. Não seja ciumento. Ela tem, de repente, uma capacidade maior. Amém por isso. Não é para disputar. A gente não casa para concorrer, a gente casa para ter parceria. Amém, se ela ganha mais que você, amém. Só não seja possessivo, ciumento, inseguro. Protetor. Neemias 4, eu não vou ler todas as passagens, que a gente não tem tempo. Gênesis 2,15 fala para ele cuidar do jardim, que inclui a família também, cuidar, guardar. E Neemias 4,14 fala, luta pela sua família. Neemias 4,14, luta pelos seus filhos, luta pela sua casa. E quando levaram cativas a esposa de Davi e dos seus homens, numa cidade chamada Ziclag, Davi foi atrás e trouxe de volta a esposa, venceu os caras. Então, meus queridos, homem tem que enfrentar, proteger. Aqui está a ameaça. Aqui está a sua família. Essa ameaça pode ser espiritual, ameaça espiritual, forças do mal, tentando manipular nossos filhos, ensinamentos que vão fazer na cabecinha deles, essa indústria cultural usada pelo diabo, influências do mal, ou influência física. Como assim influência física? Perigos mesmo, gente má, gente perversa, que quer bater nos seus filhos. E quando alguns ameaçavam meus filhos, eu ia na escola, ele tem pai, e estava lá. E estava lá nas reuniões de pai, de mãe, quando tinha alguma reunião, estava lá, eu e a Sandra, ele tem pai sim, né? O que eu estou falando aqui? Os perigos, seja espirituais, seja físicos. Aqui está a família. Quem fica na linha de frente é o pai, é o marido. É ele que vai enfrentar. Ele que vai proteger a família. Ele que vai ficar na linha do tiro.
Se o bandido aponta a arma, é ele que vai ser o primeiro a ser morto. Tá certo? É fácil isso? Não é fácil, mas Deus dá coragem e a gente vai para cima. E eu falei de manhã, eu já fiquei pensando assim, se alguém um dia entrasse na minha casa, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho alarme, não tenho, né, nem cão a gente tem em casa. Ainda bem que o vizinho tinha cão e tinha gente do lado da casa. Aí um dia esse vizinho mudou para o interior. A casa ficou sem ninguém, por vários meses, desalugada. E eu olhando o muro que separa a minha casa daquela casa que não tinha ninguém, e eu falei, tá tão fácil entrar um bandido aqui. Pulou no telhado, subiu a grade dele, que era mais difícil do que a minha, é mais fácil de entrar do que na minha. Ele entrou na casa dele e uma vez roubaram um botijão de gás no fundo da minha casa. Quer dizer, já tinha entrado gente, né? Aí eu falei assim, Carlos, agora está sem ninguém aí. Aí eu dormi, nunca orei tanto como naquela vez. Deus proteja minha casa, cerque e mande os seus anjos, meus filhos estão aqui, minha esposa. E uma vez eu escutei um barulho estranho, levantei para ir lá, porque tem marido que manda a esposa ver, né? Digo para vergonha nossa. Eu digo para vergonha nossa. E eu sei onde tem um porrete lá em casa, e na hora que entrasse um cara desse na minha casa, eu não me responsabilizaria. Eu oraria a Deus, mas ia partir para o abraço. Para matar ou morrer. Ah, mas aí depois a gente não ia aceitar um assassino como pastor, mas isso é uma outra história. Mas a gente tem que ter essa postura de assumir, de proteger a nossa casa. E no Antigo Testamento, os caras protegiam sua casa. E a gente vive numa guerra. E que Deus nos livre disso. Eu estou falando aqui, mas a mente da gente projeta essas coisas. Não é verdade? Então, queridos, Deuteronômio também fala. Deuteronômio. Cadê? Não é hora do louvor ainda. A palavra instrutor, que aparece lá. Eu falei provedor, protetor, instrutor, está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E essas palavras você vai inculcar, pôr na cuca dos seus filhos, andando, deitando, levantando, pelo caminho. Você vai ensinar seus filhos e os filhos, vovô, tem vovô aqui, e os filhos dos seus filhos. Você é instrutor, você ensina. Você ensina a sua esposa, ah, pastor, mas eu preciso ter curso bíblico. Não, você lê a Bíblia, conversa com a sua esposa, compartilha com ela, ela também compartilha com você, ensina para o filho, traz à tona isso, conversa em casa, chama a esposa para orar, chama o filho para orar, faz parte. Gente, a gente faz parte, você é homem da sua casa, centrado na palavra. Chamar a esposa e o filho para ler um capítulo da Bíblia, compartilhar um versículo. Ah, não dá tempo de ler um capítulo. Pega um versículo, comenta sobre aquele versículo. Debruça na palavra. É algo que faz parte disso aí, centrado na palavra de Deus. Ah, mas, pastor, só eu que lembro o meu marido. Não há nada de errado a esposa lembrar o marido, mas toda vez ela tem que lembrar o cara que nunca lembra de orar, de chamar a esposa para orar. Para com isso. E mais, servidor. Servidor, fala que Jesus amou, serviu, se sacrificou. Sabe, quando tinha crianças pequenas, que eu voltava para casa, eu lembrava sempre daquelas palavras de Jesus: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu voltava para casa com essa mentalidade. Minha esposa passa o dia todo com as 3 crianças, uma demanda, ela deve estar cansada, ela precisa de ajuda. Não posso chegar e querer as coisas como eu gostaria. Eu tenho que chegar, ajudar, dar banho em um, trocar outro, brincar com um, dar um alívio para ela. Sabe, é nosso papel. É nosso papel assumir, servir. Jesus serviu, Jesus se sacrificou. E a ceia está falando disso. Está falando de um homem que talvez tenha sido o homem mais másculo, mais corajoso, mais varonil, de mais hombridade que já pisou na face da terra. E a gente se espelha nele. Pastor, como é que você sabe? Eu não estou falando de um Jesus baseado em retratos
muitas vezes com um Jesus pálido, um Jesus cansado, um Jesus, assim, às vezes até efeminado, que não representa o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, ele nasceu numa carpintaria. Ele tinha mãos calejadas de carregar madeira. As ferramentas não eram ferramentas tão confortáveis como as ferramentas de hoje. Na minha época de infância, homem era criado assim, pegou no cabo da enxada, porque eu sou do interior, eu sei que as coisas mudaram, né? As mãos dos homens não estão calejadas, mas aquilo era um indicador de trabalhador. Né? Os mais antigos sabem disso, né? Jesus tinha as mãos calejadas de pegar na madeira, de carregar peso. E quando Jesus é adulto, ele enfrentava cara a cara as pessoas que o criticavam. Ele não tinha medo daqueles homens orgulhosos, hipócritas, ameaçando de matá-lo. Ele falava, não chegou minha hora, e não conseguiam pegar Jesus. Uma vez em Nazaré, falaram assim, vamos levá-lo para o precipício e vamos empurrar, porque quem ele pensa que ele é? Ele pensa, pegaram pedras para jogar em Jesus. Tinha que ser muito macho para enfrentar esse tipo de situação, não é? Minha hora não chegou, e ninguém segurava Jesus. Tinha que ser muito macho para carregar aquela cruz, receber tanta açoite, né? E ir até o fim, sem desistir. Tinha que ser muito macho para pegar, fazer um chicote, entrar no templo de Jerusalém, os caras lá vendendo, fazendo ali um lugar de corrupção dentro do templo de Jerusalém, gente egoísta, vivendo, explorando um comércio. Ele pegou um chicote e mandou ver, derrubou cadeira, empurrava a cadeira assim, a cadeira ia para todo canto. Quem segurou Jesus? Macho ou não era macho? Homem. Eu estou falando de uma pessoa que nos inspira, que deu a vida por nós. Se sacrificou na cruz por amor a nós e nos ensinou. Não estou defendendo aqui que a gente tem que tomar atitudes na base da grosseria. Não é? Jesus, ele era Deus, ele era o dono da casa, do centro de Jerusalém, e a casa do meu pai. Não é? Então, ele era corajoso, era homem, e era centrado na palavra. E ele tem muito a nos ensinar. E a ceia é um baita ensinamento. E se Jesus se sacrificou pela igreja, por que nós, maridos, não podemos nos sacrificar pela esposa? Se ele fez de tudo para a igreja, está investindo na igreja para apresentá-la perante Deus, sem culpa, santa, por que nós, maridos, não temos que lutar para cuidar da nossa esposa e apresentá-la da melhor maneira possível e não ser um estorvo para ela, não ser alguém que sobrecarrega, que acrescenta rugas, que embranquece os cabelos dela antes da hora? Nada disso. Que responsabilidade a gente tem? Mas é na força dele, não somos nós. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Porque é Ele em nós, não nós em nós, é Ele em nós.